vamos lá. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Deixa aberto aí. Nós vamos falar um pouquinho do que a gente já ouviu. Eu sei que quando a gente fala assim, vamos falar dos dons do Espírito, você até quer saber como que é o dom de revelação, como que é o dom de profecia, o que faz, o que é o dom de línguas. A gente vai chegar lá, mas tem um caminho ainda pela frente. Na semana passada nós entendemos que Jesus, quando esteve na terra, operou debaixo dos dons do Espírito. E nós aprendemos também que Ele espera que a gente opere debaixo dos dons do Espírito Santo. Ele deu essa palavra, ele disse que tinha autoridade e estava liberando dessa autoridade sobre a igreja. Então há uma expectativa de que a gente opere nos dons do Espírito. Nós aprendemos também que nós cooperamos com isso. Deus coopera e nós cooperamos também para que os dons do Espírito sejam evidenciados e liberados através de nós. Aprendemos sobre a simplicidade de como isso acontece, que às vezes não é nada mirabolante, não é nada espetacular. Eu tive com uma pessoa essa semana, eu falei, e aí, vai voltar para Jesus quando? Estou tentando, mas é difícil. Eu falei, não, é só voltar, é só vir. Falei, olha, é uma família, você é um filho, foi chamado, foi escolhido, é só estar, deixe Jesus fazer a obra, não espere nada espetacular. Então, eu tive muitos momentos onde pessoas entregaram palavras para mim de forma bem contundente, mas outros momentos alguém veio, botou a mão no meu peito e falou assim, olha, o Senhor manda te dizer assim, assim, assim. E aquilo foi tão simples, mas caiu como uma bomba dentro de mim. Então nós aprendemos sobre a simplicidade como isso acontece. Às vezes vai parecer que é coisa sua. Irmãos, o Judson de Oliveira, quem conhece o Judson? O Judson de Oliveira, ele ministrou na conferência do Clamor. Aliás, deixa eu abrir um parênteses aqui. Quantos aqui nunca foram na conferência do Clamor em BH? Levanta a mão. Nunca foram? Pode abaixar? Quantos têm o desejo de ir na conferência do Clamor? Levanta a mão. Bora baixar? Nós queremos fazer uma caravana para o ano que vem. O que vocês acham? Amém? Eu estou querendo colocar Lucas e Johanne responsáveis por essa caravana. Vamos ver, eles são responsáveis pelos voluntários. Lucas é dono de várias empresas de ônibus. Então nós vamos tentar articular uma caravana para janeiro do ano que vem. Amém? No final do culto a gente conversa. Amém, Conceição? Então, Judson de Oliveira, para mim, ele é um dos homens de Deus, assim, com relação a palavras de conhecimento, palavras de sabedoria, mais assertivos, muito assertivo. E às vezes ele vai entregar uma palavra e diz assim, eu acho, não sei se sou eu, parece que sou eu não sei se sou eu, mas eu vou te entregar uma palavra. Ele fala desse jeito, e parece que é simples, mas não é nada dele, é realmente algo profundo do Espírito, porque tem cooperação nossa. É simples. Operar nos dons tem a ver também com simplicidade. Amém? Às vezes vai ser algo violento, mas na maioria das vezes vai ser muito simples. Amém? Então nós aprendemos essas coisas. Hoje a gente vai começar a falar nesse texto de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 4, sobre a interação da Trindade. A gente vai entender também que a Trindade está inserida nesse contexto de operação, de dons e de ministérios. Isso aqui desatou um nó dentro da minha cabeça, virou uma chave dentro de mim, e são segredos, são códigos que a Bíblia tem, que a gente precisa parar para entender aquilo que o Senhor está querendo nos ensinar. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, diz assim: existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Versículo 5: existem tipos diferentes de serviço, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo que opera em todos nós.
Vamos ler de novo, versículo 4. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo é a fonte de todos eles. Existem diferentes tipos de serviço, mas a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo que opera em todos nós. Amém? Quem pegou? O que vocês pegaram aí? Opa! Alguém citou lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nesses três textos, nós podemos ver a Trindade inserida. No primeiro, diz que são vários dons, mas é o mesmo Espírito. Então diga comigo, dons do Espírito são liberados por meio do Espírito Santo. Diga comigo, dons de serviço e ministério por meio de Jesus. Diga comigo, outras operações de poder por meio do Pai. Então isso aqui desatou o nó na minha cabeça, Silvio, virou uma chave. E nós entendemos que os dons do Espírito, aqui está falando de categorias, são dados pelo Espírito. Quais são? 9 dons do Espírito. São esses os dons do Espírito Santo. Agora tem um outro momento que o texto, versículo 5 vai falar. É o mesmo Senhor. A palavra Senhor é Kurios no grego. Ela está falando exatamente de Jesus Cristo. E a palavra está dizendo que é o Senhor que libera os serviços, opera nos ministérios. Que ministérios são esses? Efésios capítulo 4, versículo 10. E aquele que desceu, se você está anotando, anote. E aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher consigo mesmo todas as coisas. Ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. 5 dons ministeriais liberados, operados por meio de Jesus. Amém? Por meio do Filho. E existem outras operações de poder, que é a operação do Pai. Então por isso existem alguns livros que diz que não são 9 dons, são 25 dons. Outros são 48 dons, são 60 dons. Os dons do Espírito são 9 dons. Eu vou provar isso para vocês. E eu vou provar isso porque isso estava já designado desde o Antigo Testamento. Eu vou provar para vocês, por meio de alguns códigos que a Bíblia diz, mostrou no Antigo para revelar o Novo. Isso vai ser maravilhoso também. Mas nesse primeiro momento quero que você entenda. Existem sim a operação do Espírito Santo, os 9 dons, a operação do Filho, os 5 dons ministeriais e a operação do Pai, as operações de poder que existem fora dessa lista, dessa categoria dos dons do Espírito e dos dons ministeriais. Amém? Então tudo aquilo que não for os 9 dons do Espírito, tudo aquilo que não for os 5 dons ministeriais, é a operação do Pai. Então tem muitos outros dons, sim, quem opera é o Pai. Amém? Entendemos até aí? Então, é importante a gente saber sobre isso, para estar claro dentro de nós, porque quando a gente tiver outras leituras, a gente sabe, sim, existem outros dons, mas os dons do Espírito Santo são esses aqui. E é sobre esses que nós vamos falar. Os 9 dons do Espírito Santo. Vamos lá? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8. A partir do versículo 8. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o Espírito concede dom de cura. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A um, ele dá a capacidade de discernir uma mensagem, se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro, ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um outro dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um.
Amém? Amém? Pergunta quem está do seu lado: qual é o seu dom, meu irmão? Ou pergunta: quais são os seus dons? Não pode falar: se você não tem nenhum dom, se você ainda não operou em nenhum dom, essa série de mensagens vai desatar algo dentro de você, e você vai começar a fluir nos dons do Espírito em nome de Jesus. Talvez você pense: não tem dom de cantar, não tem dom de fazer. Irmão, isso é talento. Fique tranquilo. Eu não tenho dom de cantar, e a gente fala assim: quem não tem dom de cantar? Quem não tem dom de tocar? E quem não tem dom de dançar? Vai fazer teatro. E quem não tem dom de dançar, de cantar, de tocar e de fazer teatro, vai para multimídia. E quem tem dom de cantar, dançar, fazer teatro, ir para multimídia, vai para a recepção. E quem tem dom de cantar, dançar, para multimídia, nem para a recepção e nem para o teatro, vai para a intercessão. E quem fala com o seu irmão: não existe isso. Fala com o seu irmão: esqueça isso. Isso tem a ver com talentos e habilidades. Os dons espirituais tem a ver com a manifestação do poder de Deus através de nós. Amém? Então você pode às vezes cantar, dançar, fazer teatro, e mesmo assim não ter nenhum dom do Espírito evidente. Você só está manifestando uma habilidade, um talento natural, ou um talento que você recebeu. Amém? Só fechando esse parênteses para você entender. Então, nós vamos trazer esse tempo falando dos dons, para a gente entender da melhor forma, de ser uma didática melhor. Nós vamos agrupar os 9 dons em 3 grupos de 3 dons, para que a gente se lembre fácil e a gente tenha assim um conhecimento ainda mais apurado daquilo que o texto bíblico quer ensinar para nós. Então, por exemplo, toda vez que o apóstolo Paulo usa a palavra poder, ele está falando sobre alguns sinais visíveis, tá? E a gente vai falar sobre isso. Diga comigo: são 9 dons do Espírito. Diga: 3 dons são dons de revelação. Diga comigo: palavra de sabedoria. Diga: palavra de conhecimento. Diga: discernimento de espíritos. Diga comigo: 3 dons têm a característica de dons de poder. Diga comigo: operação de milagres. Diga comigo: dons de curar, dons da fé. Diga comigo: 3 dons são dons da palavra. Diga comigo: profecia, dons de línguas e interpretação de línguas. Amém? Aprenderam? Quais são os 3 dons de revelação? Ara! 3 dons de revelação. Pastor, por que está dentro de um grupo de categoria? Porque eles têm similaridades. Amém? Então diga comigo: dons de revelação, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Quais são os dons de revelação? Aleluia. Diga comigo: dons de poder. Diga comigo: operação de milagres, dom de cura, dom da fé. Quais são os dons de poder? Dons da palavra. Diga comigo: profecia, línguas, interpretação de línguas. Quais são os dons da palavra? Então vamos lá. Quais são os dons de revelação? Quais são os dons de poder? Quais são os dons da palavra? Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor pela sua vida.
Então nós estamos colocando em categorias pelas suas similaridades. É mais fácil de estudar em categorias, amém? E ao longo do caminho que nós vamos estudar, nós vamos aprender um pouco mais. Mas eu quero que você comece a fixar isso dentro de você, para você aprender e não esquecer nunca mais sobre os 9 dons do Espírito Santo. Bom, eu falei que eu poderia provar que os 9 dons estavam revelados no Antigo Testamento e a gente às vezes não entendia. Quero que coloque a figura aqui que eu mandei para André ontem à noite, por favor. A partir dessa figura, que figura é essa? O que é aquilo ali? É o candelabro. Estava presente no tabernáculo de Moisés, estava presente no templo. O tabernáculo é um dos únicos utensílios que é feito totalmente de ouro. Preste muita atenção no que eu vou falar agora. É um dos únicos utensílios que é feito totalmente de ouro. Não tem parte de madeira, não tem outra parte. Ele é de ouro puro. Então, quando uma figura é dada por Deus de ouro puro, essa figura é uma representação celestial na terra. O candelabro, ele tinha essas hastes. 6 hastes e uma haste central. 7 no total. É o número da perfeição, é o número de Deus. 7 é o número de Deus. Cada haste uma lâmpada acesa, um fogo aceso. E a Bíblia diz que o candelabro nunca poderia ser apagado. A chama estava sempre viva naquele lugar. E os sacerdotes tinham a função de sempre colocar azeite para que a chama nunca se apagasse. Então diga comigo, o candelabro é o símbolo do Espírito Santo. Amém? Quantos já sabiam disso? Levanta a mão. Muita gente, glória a Deus. É o símbolo do Espírito Santo. Agora tem outro detalhe no candelabro, Ana. Quantas hastes são no total? 7. Quantos do lado direito? Quantos do lado esquerdo? Aí tem um detalhe. A ordem de Deus para Moisés foi: em cada um braço, em cada uma das hastes laterais, você vai colocar a figura de 3 amêndoas em cada haste. Então, 3 hastes com 3 amêndoas em cada uma, vai dar um total de falaram 6. Uma haste 3, outra haste 3, outra haste 3. 3 vezes 3. Viu, Miriam? Estão aprovado matemática, viu? E outras 3 de outro lado. 3, 3 e 3. Quanto dá? Aqui, no candelabro, estava revelado o quê? Os 9 dons do Espírito e os 9 frutos do Espírito. Por que que na mesma figura tem 2 coisas diferentes para mostrar para nós e nos ensinar que uma vida reta diante de Deus é uma vida em que há um equilíbrio entre os dons do Espírito e o fruto do Espírito. Amém? Então, eu queria provar e revelar para vocês que estava lá já escrito, já estava pronto, não foi coincidência. Aí Deus falou: Moisés, faz aí. E aí ele olhou e falou assim: quer saber, bota, igual a gente fala, né? Vamos botar umas frutinhas aí. Mas eu falei: bota quanto? Bota umas 3. Bota umas 3 em cada braço para ficar bem enfeitadinho. Não, irmão. O Senhor é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ali estava a figura da representação do Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo não opera só os dons do Espírito e o fruto do Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E como é que alguém convence o outro do pecado, da justiça e do juízo? A Bíblia diz que quem anda em pecado anda em trevas, até que a luz chegue nele. O candelabro aceso é a revelação, é o símbolo do Espírito Santo que chega onde há trevas e traz luz. E depois de ele trazer luz, ele libera os dons e ele libera o fruto. Amém?
Está provado, sim ou não? Então fala com o seu irmão assim: desde o Antigo Testamento, Deus já estava esperando que a sua vida operasse nos dons do Espírito e no fruto do Espírito. Quando a gente acabar a série sobre dons do Espírito, nós vamos entrar numa série sobre os frutos do Espírito. Amém? Para que haja um equilíbrio. Imagina um profeta que não é calmo, que não controla o seu temperamento. Todo profeta é mais nervoso. Mas aí precisa do fruto do Espírito, os dons do Espírito. E os dons do Espírito, eles também revelam algo poderoso para nós mesmos, edifica a nossa vida. Eu estava aqui no começo da adoração e a minha mente começou a pensar um turbilhão de coisas. Eu comecei a parecer desconectado. E o Espírito Santo falou comigo: comece a orar em línguas. E eu comecei a orar em línguas e não parei, e nem cantei. Mas já da metade para o final da adoração, eu me sentia tão conectado com aquilo que o Espírito Santo estava fazendo no ambiente. Por quê? Porque houve uma edificação pessoal profunda através da operação de um dos dons do Espírito. E enquanto eu estava liberando isso, o Espírito Santo batizou com uma língua nova. E é assim que Ele vai fazendo. Então eu não posso reter aquilo que o Senhor quer falar comigo, quer fazer através de mim, por meio dos dons. Mas nós vamos aprender outras coisas importantes sobre isso. Quais coisas importantes nós vamos aprender sobre isso? Primeiro, que é importante a busca pelos dons do Espírito. Fala comigo: eu preciso aprender a buscar os dons. Fala com o seu irmão: os dons do Espírito não vão correr atrás de você, é você que corre atrás dos dons. Amém? Quando se consideram incapazes de fazer a obra de Deus, levanta a mão. Nossa, vocês estão bem, hein? Porque eu me considero incapaz. Vocês se consideram capazes? Então vocês não ouviram a minha pergunta. Quantos se consideram incapazes de fazer a obra de Deus? Levanta a mão. Pode baixar a mão. Quantos se consideram capazes de levantar? Quantos se consideram capazes de fazer a obra de Deus? Levanta a mão. Tem alguém que está com problema no braço aí, está quebrado, ou não sei. Você é incapaz, cara. Você sem o Espírito, você não é nada. Eu sou nada, completamente incapaz. Por mim mesmo, não sei fazer nada, não resolvo nada. Só tenho algum talento ou outro que eu possa impressionar o mundo, mas eu não edifico o reino de Deus com isso. Se você se considera incapaz de fazer a obra de Deus, eu quero dizer para você, você precisa correr atrás dos dons do Espírito, porque é só através dos dons que nós podemos realizar a obra de Deus. Não tem outro jeito, pastor, não tem outro jeito. E você precisa saber que você não vai andar na rua e de repente vai cair uma bomba na sua cabeça, é um dom do Espírito. Não vai ser assim. Você tem que buscar os dons. Agora, como se dá esse processo de busca? Em primeiro lugar, eu preciso desejar os dons. Se você não estiver desejando os dons, você não vai estar no processo de receber um dom. Filipenses 2,13. Pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Antes de Deus nos fazer realizar, Ele vai despertar em nós o desejo. E esse é o propósito desse tempo. O propósito desses estudos não é trazer para você conhecimento, é aguçar em você o desejo de receber os dons do Espírito Santo. Agora eu já sei. Agora quem me perguntar, agora eu vou chegar na minha sala de aula e vou provocar uma discussão sobre os dons, que agora eu sei. Não, esse não é o propósito. Agora eu vou chegar na minha faculdade, quero ver quem se atreve a falar comigo. Agora eu sou um PhD no Espírito Santo. Não, o propósito é despertar em você o desejo. Eu quero.
Eu desejo esse dom. E aí eu desejo, e isso vai te levar a correr atrás dos dons. E o dom que você mais desejar vai ser o dom que mais vai operar através da sua vida. Que mais vai operar através da sua vida. Deus concede o desejo. E Deus nos permite o privilégio de realizar, por meio do Espírito Santo, a obra dele aqui nessa terra. Então o primeiro passo é o segundo passo é a busca. Às vezes eu estou em casa, e aí eu vou buscar meus filhos na escola. Faz tanto tempo que eu não falo de você pregando, né, amor? Na última vez você falou tanto de mim. E aí minha esposa fala assim: ai, que vontade de tomar um açaí. Estou com um desejo de tomar açaí. Eu falo, E a gente vai buscar as crianças na escola, e ela fala: amor, vamos lá comprar um açaí? Aí eu falo, não. Eu falo, amor, mas eu estou com um desejo. Eu falo, desejo dá e passa. Não, amor, eu estou com muita vontade. E aí eu tenho que fazer o deslocamento do meu carro para ir lá comprar o açaí, para ela ter o açaí. Então, para eu ter o açaí na minha mão, eu preciso buscar. Nem tudo que você deseja você tem, porque nem tudo que você deseja você busca. Entendeu, pastor Sérgio? Você desejar e não buscar, você não vai ter. Ah, eu desejo ter... Buscou. Eu desejo ser médico. Estudou, buscou conhecimento, foi para a faculdade, passou no vestibular, estudou. Não, eu só desejo. Não vai ser. Eu desejo ter um carro, uma caminhonete. Buscou, trabalhou, investiu, orou. Não, não tem. Então eu quero que você pare um pouquinho de anotar e olhe para mim agora. Não leve os seus desejos para o caixão, sem que eles se tornem uma realidade na sua vida. Você tem um desejo, busque aquilo que você deseja. Esteja disposto a pagar o preço daquilo que você deseja. Amém? No cemitério tem um monte de desejo enterrado, que nunca se realizou, porque muitos não tiveram coragem de buscar aquilo que desejavam. Mas falando especificamente dos dons, não é busca tipo caça ao tesouro. Esse tempo teve aqui, né? Não, teve na escola. Benjamin chegou em casa falando: papai, eu achei o tesouro e estava na caixa e não sei o que. E ele começou falando um monte de coisa, a gente não entendeu. Depois nós vimos o vídeo que a escola postou. Fizeram uma caça ao tesouro. Não é caça ao tesouro. Essa busca é uma oração específica sobre isso. É orar especificamente e desejar, expressar o seu desejo de oração. Senhor, eu tenho esse desejo, eu quero o dom do Espírito sobre minha vida, e é esse dom aqui. Veja bem, os apóstolos operavam no poder do Espírito Santo, debaixo dos dons do Espírito. Atos 2 foi uma coisa extraordinária, tantas coisas, sinais, maravilhas aconteceram, e pessoas eram curadas, sabe, uma revolução aconteceu. Mas em Atos 4, olha o que acontece: eles se reúnem para orar por conta da perseguição, e na oração deles eles dizem: agora, Senhor, ouve as ameaças deles e concede aos teus servos, olha a oração específica, coragem para anunciar a palavra. E mais o que? Estende a mão com poder para curar, e que sinais e maravilhas sejam realizados por meio do teu nome, por meio do nome do teu santo servo Jesus Cristo. Depois dessa oração, o lugar que estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eles não ficaram parados
com medo, eles oraram e na oração disseram: Senhor, está muito bom o que está acontecendo, mas dá mais coragem, dá mais unção, dá mais dons. Para quê? Para sinais, maravilhas, operação de poder aconteçam por meio dos teus servos. Meu irmão, a gente fala muito isso: olha, Deus vai dar, Deus vai operar milagres, Deus vai operar maravilhas, mas se a gente não se mover em prol disso, em direção a isso, nada vai acontecer. Nós vamos ser a igreja do desejo e não da realização. Eu não quero ser a igreja dos desejos e das promessas, eu quero ser a igreja do estabelecimento. Eu quero ser a igreja do cumprimento. Se falou que vai ser, então nós vamos orar por isso. Se nós recebemos a palavra, nós vamos orar especificamente por isso. Senhor, dá aos teus servos isso. E você especificamente tem que orar por isso. Porque se nós estamos falando, nós vamos orar, nós vamos ver pessoas paralíticos levantarem, nós vamos ver mortos ressuscitarem, nós vamos ver enfermos serem curados. Isso está acontecendo. Você acha que isso tem a ver comigo? Não, tem a ver com cada um de vocês. Talvez vai chegar alguém ali coxo, entrando, e alguém que está na recepção vai dar um abraço e ele vai ser curado imediatamente na porta. Mas fala, seu irmão, depende da sua busca. Nós olhamos o livro de Atos e vemos as maiores experiências poderosas com Deus no ambiente de oração. Tem que ser um ambiente de oração. Você tem que gerar esse ambiente de oração na sua vida diária, em casa. Olha isso. O dia de Pentecostes aconteceu coisas extraordinárias. O que estava acontecendo antes do Espírito Santo ser liberado sobre eles? Eles estavam o quê? Reunidos orando. Pedro e João subiam ao templo, um paralítico foi curado. O que eles estavam indo fazer no templo? Orar. Era a hora da oração. Era algo que eles iam fazer todos os dias. No próprio Atos, capítulo 4, eles estavam no ambiente de oração. E algo extraordinário aconteceu. O apóstolo Paulo estava orando no templo e Jesus aparece para ele. Então você quer viver experiência extraordinária? Não espere o momento do culto, da celebração. Gere isso dentro da sua casa. E aí vai começar dentro da sua casa. Você vai orar, vai pedir, vai pedir, vai pedir. De repente o Senhor vai liberar sobre a sua vida. E você vai saber. Pastor, como é que eu vou saber? Vai estar aí dentro. Quantos aqui sabem que são salvos? Foram salvos por meio de Jesus? Levanta a mão. Como é que você sabe? Como é que você sabe? Eu também sei, tá? Eu também sei. Certeza. Jesus apareceu para você e falou: meu filho, agora você está salvo. Pedro, que é o que tem a chave da porta do céu, que falaram, né? Apareceu para você e falou assim: parabéns, seu nome entrou no hall de convidados. Foi assim? Miguel, o arcanjo, apareceu para você, falou assim: eis que eu tenho a espada, eu sou o príncipe do exército de Deus, e eu estou aqui para comunicar a você que os anjos, os seres celestiais também estão à sua disposição para te proteger e para guardar você, porque você agora está salvo. Foi assim? Sim ou não? Então como é que você sabe? Por que sabe? Porque o mesmo Espírito testifica que somos filhos de Deus. Está aqui dentro. O Espírito testificou. Como é que você sabe que Ele gerou algo em você? Ele vai testificar dentro de você. Você vai gerar esse ambiente de oração. Sua mulher vai chegar e falar assim: mulher, é isso que te digo. E o Espírito Santo vai revelar para você os segredos do coração dela. Olha, o que houve? A palavra do conhecimento foi liberada, a revelação foi liberada sobre sua vida. Você vai orar, e de repente você vai começar a falar numa língua diferente. O que é isso, Senhor? O dom de línguas foi liberado. Eu sempre conto a história do pastor Agostinho. O pastor Agostinho era pastor,
pastor da Igreja Batista do Bosque, lá no Acre, Rio Branco. Só que tinha um homem muito tradicional. A Igreja Batista do Bosque tinha por volta de 250 a 300 membros. Um homem rígido, tradicional. Se ele soubesse que alguma igreja o pessoal estava batendo palma, ele ia lá perseguir. Se estivesse falando em línguas, então ele ia lá e queria enforcar. E ele dizia isso para a igreja. Ele era sensacionista. Lembra que eu falei na quarta-feira? Ele tinha o entendimento que alguns dons tinham cessado. Ele dizia para a igreja: se eu souber que alguém está falando em língua, está excluído na hora. Mas tinha alguém lá dentro. Tinha um intercessor que todos os dias, 6 horas da manhã, estava na igreja, estava no templo, orando, pedindo ao Espírito Santo que liberasse o poder dele sobre a igreja. Todos os dias aquele homem ia, todos os dias aquele homem ia, todos os dias aquele homem ia. Um dia o pastor Agostinho estava tomando banho, e no meio do banho, de repente, aí no dele não foi pela oração dele, foi a oração que fizeram para ele. O Espírito Santo pegou ele dentro do banheiro, tomando banho, e ele começou a falar em línguas. E ele não conseguia controlar e parar. E ele se enxugou e colocou a roupa, se tremendo todo. E a mulher dele pegou ele e levou para o quarto. E ele passou 5 horas ininterruptas falando em línguas sem parar. Num domingo ele foi para o púlpito da igreja e falou assim: quem não falar em línguas nessa igreja, a partir de agora eu quero essa igreja toda falando em línguas. Deus me visitou, o Espírito Santo me visitou. Tudo que eu falei esquece. Vamos viver um novo tempo. A Igreja Batista do Bosque saiu de 300 pessoas, foi para 5.000 membros em poucos anos. Um avivamento começou em Rio Branco a partir da Igreja Batista do Bosque. Espalhou a igreja para tudo quanto é lugar em Rio Branco. Porque um homem foi invadido pelo poder do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo. Então, querido, busque isso. Não é buscar falar em língua. Você pode buscar. Pastor, mas espera aí, você está falando aí do desejo e da busca. Mas a Bíblia diz que Deus opera em nós. Que a Bíblia diz que o Espírito Santo opera. O Espírito Santo dá a cada um como Ele quer. Não é isso? O texto vai dizer isso. Versículo 11 do capítulo 12, 1 Coríntios. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito que concede o que deseja a cada um. Diz seu irmão: a decisão não é sua. Diz: a decisão é dele. Mas o que nós aprendemos antes? Nós aprendemos antes que Deus está agindo em nós, dando o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Sabe aquilo que você deseja, que eu falei do desejo? O próprio desejo vem de Deus. Então Deus, por meio do Espírito, faz você desejar aquilo que Ele deseja. Que loucura, pastor. Poxa, quer dizer então que não sou eu, é Ele? Então, se você está entendendo que não é você, é Ele, esse desejo, comece a buscar, porque esse desejo que Deus despertou em você é o desejo dele. Agora Ele quer que você busque para você ser batizado por Ele, e você começar a fluir naquilo que Ele tem para você. É o desejo dele. Eu tenho a vontade de falar em línguas. Por que é isso? Gente, falar em línguas é negócio de doido. Você acha que alguém em sã consciência vai ter vontade de falar em línguas? É um negócio esquisito às vezes. É ou não é, gente? Só eu que acho? Às vezes dá medo. Olha, eu tinha um medo de quem falava em língua antigamente. Se viesse falando língua perto de mim, eu falava: meu Deus, eu corria. E às vezes é assustador, tem gente que vem com uma... Você acha que esse desejo é seu? De fazer um negócio esquisito desse? É um desejo que Deus despertou em você. Pastor, você está falando mal do dom? Não, eu tenho. Um dia eu desejei, falei: será por que eu estou desejando isso?
E nós vamos chegar nele depois. Os batistas vão se tremer todinho nesse dia. Vão se remexer. Até quem está no túmulo. A gente vai falar, quando a gente chegar nele, vamos falar da importância do dom de línguas para edificação pessoal. Como é poderoso. Como é poderoso. Então o desejo vem dele. Agora a gente precisa entender também que o dom não é o final, é o começo de algo. Não é você desejar e eu cansei, comecei a falar em línguas, aleluia, cheguei, ganhei o diploma, está tudo certo. Não, começou, uma porta se abriu. Uma porta de comunicação se abriu. Uma porta de contato se abriu. Só começou. Ali vai abrir para muitas outras coisas. Então Deus opera em nós o querer e o realizar. O Espírito dá a cada um o que Ele quer. Deus faz você querer o que Ele quer. Segundo o texto ou não? Deus faz você desejar o que Ele deseja. E aí você quer o que Ele também. O ditado popular diz que é Vocês não sabem esse ditado, não? A fome com a vontade de comer. Deus quer e desperta em você o desejo. Aí você começa a querer. E aí você começa a buscar. E eu estou buscando aquilo que Ele deseja, aquilo que Ele quer. Agora deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Você pode passar a vida toda. Escute o que eu vou dizer. Pode passar a vida toda sem operar nos dons. E ainda assim você está salvo. Sabia? Quero deixar isso bem claro agora. E separar nessas duas categorias de pessoas. Pessoas que vão passar a vida inteira alheios a isso. Ok. Tem os dons, eu conheço, beleza. Mas eu quero viver minha vida, estou salvo, vai para o céu? Vai. Mas experimentar. O propósito de Deus para você nessa terra só vai experimentar cumprindo aquilo que Ele deseja que a gente cumpra. E só vamos cumprir isso por meio dos dons do Espírito Santo. Porque eu preciso que você entenda que essa palavra não é para a liderança da igreja, não é para os líderes de célula. Eu falei com eles, vocês têm que começar. Vocês não podem liderar a célula sem operar nos dons do Espírito, senão vocês morrem, senão não vai ter efetivo nenhum. Mas isso é para toda a igreja. Isso é para toda a igreja, das pessoas mais simples, mais tímidas. Porque nós falamos no primeiro encontro aqui na quarta-feira que o Espírito Santo não consulta a sua personalidade, nem a sua timidez para usar você. Então Ele vai fazer isso. Para isso eu preciso aprender. A gente está num trilho aprendendo a respeito. Então tem gente que já quer que chegue o último dia. Vai chegar o último dia, vai ser uma festa. Vai ser uma festa grande. Todo mundo vai receber um presente. Enquanto eu estava ali em oração, o Senhor me deu também uma visão. E eu via caixas de presentes caindo aqui dentro. Eu falei, Senhor, confirmou a visão, o sonho, a visão, a revelação que Silvio teve. Eu comecei a ver os presentes caindo aqui dentro. Muitos presentes. Agora presta atenção. Eu vi os presentes caindo, na visão que eu tive. Eu vi os presentes caindo sobre as pessoas. Mas eu não vi o que as pessoas fizeram com eles. Porque tem presente que você ganha e você troca. Tem presente que você ganha que você joga fora. Então deixa eu te dizer, o Espírito Santo está pronto para liberar os presentes. Resolver o que fazer com eles é uma decisão de cada um de vocês, de cada um de nós. Amém? A minha oração, e hoje eu estava fazendo uma oração muito honesta diante do Senhor. Eu falei, Senhor, eu sinceramente, eu não queria parar um tempo para fazer uma série de mensagens, série de estudos a respeito dos dons do Espírito Santo. Eu queria reunir numa classe, fazer um seminário para isso.
Nós vamos parar alguns cultos da igreja para falar sobre isso. Eu acho maçante, às vezes até desinteressante. Então eu quero te pedir uma coisa de forma muito honesta. Ainda que seja maçante, desinteressante, devagar, para a gente poder entender, absorver tudo que o Senhor quer, eu quero ser ousado e pedir uma coisa: não permita que no final disso tudo seja em vão o tempo que a gente passou. Que no final disso tudo a gente entenda o tamanho, a grandeza de tudo que o teu Espírito operou, até mesmo nos dias mais simples que a gente se reuniu para falar sobre isso. Foi minha oração hoje. Porque se realmente a gente abraçar isso, meu irmão, ninguém vai segurar. Ninguém segura uma igreja que começa a operar nos dons do Espírito Santo. Então sabe o que o Senhor vai fazer? O Senhor vai começar a despertar. A minha oração foi essa: Espírito Santo, desperta o desejo no coração dos meus irmãos a buscar mais em oração. E agora deixa eu falar uma coisa para você: enquanto você estiver buscando mais em oração, Deus vai dar a vocês, essa semana ainda, a oportunidade de exercer na prática aquilo que Ele já está dando para algumas pessoas. Você vai se deparar em situações, você vai olhar para a cara de alguém e Deus vai revelar um segredo do coração dela. Deus vai te dar uma palavra. Deus fala: meu Deus, o que é isso? Vai lá e fala aquilo que Deus falou no seu coração. Seja obediente e entregue aquilo que Deus deu no seu coração. Uma palavra. Talvez vai ter momento que alguns em casa, na mente, não estiver ouvindo uma adoração, estiver no momento de lavar louça, de varrer casa, de arrumar o guarda-roupa, de arrumar a cama, uma adoração tocando, vai começar alguma coisa esquisita na sua mente, mas língua embolada. Fala aquilo que está falando na sua mente. Não é coisa sua, é o Espírito. Então o Senhor vai despertar o desejo, e despertando o desejo, Ele vai dar oportunidade prática para a gente exercer aquilo. E eu vou te falar, na maioria das vezes a gente não vai ter vontade de fazer aquilo que Deus quer, porque vai parecer que não tem sentido nenhum. Não estou falando para você sair falando bobagem por aí. Uma vez alguém chegou para um amigo, tinha pregado num lugar, aí alguém chegou para um amigo e falou assim: mala azul. Aí esse menino, e o cara falou: faz sentido, menino? Não. Eu tenho um tanto de mala lá em casa, vermelha, preta, verde, tem rosa da minha irmãzinha, mas não tem mala azul. Não faz sentido. E aquele irmão falou assim: um dia vai fazer. Irmão, aquele menino nunca teve mala azul na vida. Não estou falando desse tipo de profetado, estou falando de algo que o Senhor às vezes vai gerar no coração. Às vezes você vai orar por alguém e o Espírito Santo vai conduzir aquela oração do jeito que Ele quer, não do jeito que você quer. Então, além do desejo, você vai ter algumas oportunidades. Agora deixa eu te falar uma coisa, olha bem para mim: não desperdice o dom que o Espírito Santo quer liberar sobre a sua vida. Não perca tempo e não perca oportunidades. Essa cidade precisa ser chacoalhada pelo poder de Deus. Mas não espere que o sol cresça mais, que a lua cresça mais. Não, essa cidade precisa ser chacoalhada pelo poder de Deus. E esse poder vai ser liberado através da vida de cada um dos filhos de Deus, de cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? Vamos parar aqui? Já está muito, né? Na quarta-feira a gente vai entrar nos dons, começando os dons de revelação. Possivelmente já vamos falar da palavra de sabedoria. Mas até lá, em nome de Jesus, comece a buscar isso na sua casa. Talvez tenha alguma coisa que arde no seu coração. Busque isso. Busque isso. Deus vai usar você dos mais novos aos mais velhos. Em momento nenhum a Bíblia fala sobre idade. Então, dos mais novos aos mais velhos. Uma vez eu estava num retiro de juniores e crianças. E esse ano, em nome de Jesus, nós vamos ter o nosso retiro de juniores, Vida Vitoriosa, juniores e crianças aqui. E eu vi
ninguém me contou. Eu vi uma criança colocar a mão na cabeça de outra criança e falar: seja batizado no Espírito Santo agora. E aquela outra criança ia ir para o chão, cair rolando, falando em línguas. Eu vi, ninguém me contou. Eu vi uma criança, Silvio, usando uma ferramenta, uma espada espiritual na outra criança. Ninguém me contou, eu vi. O Junior estava possesso. Uma criança veio com uma espada na mão, no espírito. E ele liberou: eu libero a espada do Espírito agora, seja liberta em nome de Jesus. Tum! E ele encostou, aquele menino, aquele endemoniado se curvou, caiu no chão, aos prantos, liberto pelo poder do Espírito. Crianças, essa é a minha oração, que os nossos juniores e crianças sejam batizados no Espírito de forma poderosa, violenta. Eles comecem a liberar. Imagina as nossas crianças na escola liberando uma palavra de sabedoria para os seus amiguinhos, liberando cura sobre outras crianças que estão sendo às vezes massacradas dentro de casa, liberando a paternidade de Deus, liberando o fluir do Espírito. Imagina você no seu trabalho, onde você estiver, as pessoas começarem a olhar para você, que olhavam com desconfiança, começarem a olhar para você com expectativa. Qual palavra vai sair hoje? Qual profecia vai sair hoje? O que vai acontecer aqui hoje? Que tem um homem de Deus, uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo aqui. Alguma coisa vai acontecer diferente. Então esse tempo, irmãos, eu tenho gerado muita expectativa no meu coração, daquilo que Deus vai fazer entre nós, daquilo que Deus vai fazer conosco. E a minha oração honesta é essa: Senhor, que não seja apenas um tempo de conhecer, mas seja um tempo de despertar desejo profundo e busca intensa, para que a manifestação seja real e poderosa, em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar e vamos começar a orar por isso.